Olá pessoal, bem-vindos a mais um RH no Quadro, onde a gente tenta desmistificar ou simplificar um pouco os assuntos mais complexos, mais chatos do RH. Hoje a gente vai falar de algo que é chato sim, mas é muito importante e é muita rotina do RH. Folha de pagamento. Hoje nós vamos ver passo a passo como é que a gente faz os cálculos da folha de pagamento. Teoricamente, você não precisaria de nenhum software para fazer cálculo de folha de pagamento. É óbvio que se torna impossível você calcular tudo na mão, então no mínimo uma planilha para você conciliar a sua folha com o que vem do contador ou o que vem do software de folha é recomendável. Você tem que entender o que você está pagando e só dessa forma você vai deixar de correr risco trabalhista, um risco por algum erro manual que possa ocorrer e que ocorre quanto mais burocrático, mais manual é o trabalho. Então vamos lá. Vamos falar de folha de pagamento. Como sempre, a gente tem um exemplo aqui no quadro e nesse exemplo a gente tem um funcionário que ganha R$ 3.500. Quando você processa a folha de pagamento, você tem basicamente três itens principais. Um, INSS. O INSS que tem dois componentes. O componente do funcionário, onde você retém do pagamento dele na folha, ou seja, você deduz do salário dele e paga, você é responsável por pagar essa guia, e a parte da empresa que você também tem que pagar, mas essa parte o funcionário não é debitado. FGTS, o funcionário não é debitado, fundo de garantia, ele é depositado na caixa, só a empresa paga, o funcionário não é descontado do seu salário esse valor. Imposto de renda retido na fonte, que também o governo delega para a empresa fazer a cobrança e a dedução do salário. Vamos ver então cada um desses itens. Primeiro, INSS. INSS do funcionário tem uma tabela própria. Na verdade, o INSS tem duas tabelas, a patronal e a do funcionário. Vamos ver então primeiro a do funcionário. R$ 3.500, a gente vai aqui na tabela, encontra a faixa, então essa faixa terceira, de entre 2.300 e 4.600, alíquota de 11%. Atenção, esta tabela aqui você precisa atualizar essa tabela. Muita atenção com isso, porque essa tabela ela muda todo ano. Então ela é divulgada todo ano pela Previdência. Então a gente só está usando aqui como exemplo essa tabela, mas você deve atualizar isso no momento que você for fazer o cálculo. Não use estas tabelas, mas vamos usar aqui para a gente ver o cálculo. Forma então você vê o salário, identifica qual é a faixa correspondente, 11% de 3.500 dá 385, ok? Armazena essa informação. Imposto de renda retido na fonte, aqui neste cálculo, você pega o salário de novo, o salário bruto do funcionário, desconta o INSS já calculado, então nesse caso, para fins de imposto de renda, você desconta o INSS, multiplica pela faixa. Então, 3.500 menos 385, a gente vai achar aí algum número em torno de 3.100 e alguma coisa. Esse 3.100 e alguma coisa cai na terceira faixa, que é a alíquota de 15%. Note que a tabela de imposto de renda ela tem uma coluna para alíquota e outra coluna para dedução. A gente vai ver como é que a gente usa isso. Vamos aplicar o 15% na nossa conta. 3.500 menos 385 vezes 15%. Esse número você tem que aí sim tirar a dedução correspondente da faixa que a gente encontrou, que nesse caso é 354. Essa conta toda, 3.500 menos esse valor, vezes a alíquota de imposto de renda da faixa, menos a dedução, dá nesse nosso exemplo 112,45. Vai fazendo a conta aí para você acompanhar e ter certeza que entendeu. Pagamento final líquido para o funcionário, então, neste exemplo, é de R$ 3.000, R$ 3.002,55. Acontece que o funcionário, se ele não enviar uma carta para o sindicato, é muito provável que ele tenha que fazer a contribuição assistencial. Aí, nesse caso, você deve consultar o seu sindicato, ver de quanto é essa contribuição assistencial. Aqui a gente está fazendo nesse exemplo R$ 50. É dever da empresa também descontar isso do salário e emitir um boleto para o sindicato. Nesse caso, então, descontando os R$ 50, se esse funcionário contribuísse, tivesse a contribuição assistencial, o pagamento que a empresa deveria fazer para o funcionário é de R$ 2.952,55. Isso é quanto o funcionário recebe.
Isso é quanto a empresa gasta? Não, a empresa gasta isso, mais todos esses valores em vermelho que ela tem que recolher. Então vamos ver o que mais que ela tem que recolher. Além dos valores que a gente já calculou, a gente tem que recolher o INSS patronal e aí nesse caso a gente tem uma outra tabela, a gente tem uma tabela de INSS patronal que nesse exemplo aqui a gente vai usar a alíquota de 20%. Então 20% de R$ 3.500, R$ 700. FGTS 8% sobre o salário. Todas essas alíquotas é importante você sempre atualizar, porque no Brasil isso muda, isso é variável, é incrível com que frequência que essas coisas mudam. Mas enfim, nesse exemplo 8%, que hoje é a alíquota no dia que a gente está gravando esse vídeo vigente, 3.500 vezes 8%, R$ 280. Ótimo, então a sua empresa vai ter que pagar isso aqui para o funcionário, mais isso aqui para o sindicato, e além disso ela vai ter que recolher uma guia de R$ 280 para o FGTS, R$ 112,45 uma guia de DARF, de Imposto de Renda. E a guia do INSS? Então eu somo 385 com 700, vai dar 1.085? Não, está dando 1.147. Por que dessa diferença? Essa diferença ela acontece porque você tem que, sobre a guia de INSS, calcular ainda o RAT, que é o seguro de acidente de trabalho. Essa tarifa varia entre 1 a 3% sobre o valor da guia de INSS calculada. Sobre esses dois valores somados, você calcula de 1 a 3%. Por que varia de 1 a 3%? Depende do seu risco de acidente de trabalho. Isso você vai também consultar em uma tabela, que é uma tabela que pelo CNAE, pelo código da empresa na Receita, você tem o seu percentual. E 5,8% em cima da guia de INSS para SESI, SENAI e todas as outras instituições que fazem parte, que é obrigatório o recolhimento pela empresa. Importante, sempre consulte o seu contador, sempre consulte a sua convenção sindical para ver se de fato esses são os valores. Nós estamos usando como exemplo aqui para explicar a folha de pagamento. Nesse exemplo aqui, então, o funcionário que teoricamente tem um salário de R$ 3.500, ele vai ganhar R$ 2.900, então ele vai ganhar R$ 600 a menos do que o salário bruto dele, e a empresa vai voar para a empresa aí, então quanto de caixa ela precisaria para fechar a folha desse funcionário? R$ 4.500, 30% acima do salário bruto. Tendo entendido isso, tem um detalhe que a gente precisa falar aqui. O que acontece se a empresa tiver desoneração da folha de pagamento, ou se ela for optante pelo Simples? Se isso acontecer, essa guia de INSS patronal deixa de existir. Então, esse valor fica zero, os outros cálculos continuam iguais, no caso de desoneração de folha, mas esse valor de INSS patronal, ele deixa de existir. Aí você fala, ótimo, então é um benefício que você tem. Porém, no lugar dessa guia de INSS patronal, existe a guia da desoneração, que é um percentual sobre a receita bruta da empresa. Ou seja, se houver desoneração, se a sua empresa estiver na lista das empresas que podem, ou no caso agora que é obrigatório a desoneração da folha, você deixa então de recolher, de calcular esse valor de INSS patronal e passa a recolher uma alíquota sobre a receita bruta. Isso pode não ser muito bom, porque a receita bruta ela não significa que você tem lucro. Então você tem um sócio em cima da sua receita, que é a linha, que é a maior linha da empresa, ou deveria ser a maior linha da empresa. Você tem um sócio que é o governo cobrando então esse percentual sobre a receita bruta. Até para saber, para informação, a gente tem um material que te ensina a calcular a desoneração de folha e te mostra se vale a pena ou não, se é vantajoso para você ou não a desoneração. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. A gente tem muito mais conteúdo no nosso blog, tem outros vídeos também do RH no quadro. Espero vocês na próxima.